Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Eu sei que o título desse vídeo pode parecer um pouco, ou talvez até bastante sensacionalista, mas depois de assistirem, vão perceber que, pelo menos em parte, o fato do som poder manipular nossa mente de alguma forma, ele pode ser bem real. E posso demonstrar isso com alguns trechos de jogos e filmes que fazem uso disso propositalmente, mesmo por motivos diferentes. Duvida disso? Então vamos ver. 2, Jungle! A gente pode considerar que tem pelo menos duas formas de fazer isso. Não necessariamente as únicas, mas pelo menos as que eu vejo como as mais comuns. A primeira delas é usar o som para fazer parecer que o espaço que a gente está vendo na tela, seja em um jogo, filme, anime, etc., é muito maior ou muito mais povoado, com muito mais pessoas ou muito mais seres vivos no geral, animais também, do que de fato tem na cena. O termo técnico usado para essa técnica é audioacusmático, que significa que a fonte do som que a gente está escutando não está aparecendo na tela. E a segunda forma é quando o som de alguma forma brinca com a nossa mente e nossas emoções, enganando a gente, fazendo a gente pensar que vai acontecer uma coisa, quando na verdade acontece outra. Então, vamos ver essas duas formas separadamente para entender melhor. Sobre usar o som para fazer o espaço da história parecer maior ou mais povoado, tem vários exemplos disso, principalmente em jogos, que muitas vezes por questão de otimização, o cenário não pode ser tão grande quanto os desenvolvedores gostariam. Um uso bastante comum em jogos de mundo aberto, por exemplo, que se usa muito os sons de pássaros e outros animais em ambientes rurais e mais abertos, mesmo que nem sempre eles estejam na cena. Se vocês buscarem por vídeos aqui no YouTube mesmo, jogadores andando pelos mapas de jogos como Ghost of Tsushima, The Witcher 3, Red Dead Redemption, entre outros do mesmo estilo, sem a música, vão perceber que vários momentos aleatórios dá para ouvir sons de pássaros, alguns insetos, mesmo que visualmente não apareça nenhum animal ou nenhum tipo de animal no jogo todo. Mesmo assim, esses sons servem para dar mais vida a esses ambientes, para aumentar a imersão e de certa forma, voltando ao que a gente estava falando no começo, manipular a percepção do jogador em relação ao cenário, fazendo ele parecer maior do que de fato é. Ou nesse caso, que tem muito mais seres vivos do que tem de fato visualmente no cenário. Um outro caso parecido são jogos de plataforma, seja em 2D ou em 3D. Talvez também Metroidvanias dependendo do jogo, mas isso não tenho tanta certeza assim. Mas em relação às plataformas, como esse é um gênero em que a gente só pode andar como se estivesse em um corredor, para a direita e para a esquerda em um jogo 2D ou para frente e para trás em 3D, o som é usado para dar a sensação de que tem muito mais coisa para além do que o jogador pode explorar. Se vocês observarem, por exemplo, uma gameplay de Inside com esse foco, vão perceber que em vários momentos colocam também sons de pássaros com esse objetivo, para parecer que tem vários elementos no cenário, sonoramente, que eles não vão aparecer na tela. Já um exemplo em plataforma 3D que faz a mesma coisa é o Crash Bandicoot. E o caso dele acho ainda mais interessante, porque se tiverem curiosidade de jogar ele sem os efeitos sonoros, vão perceber que os sons dos animais estão na própria música, como se fossem instrumentos musicais que tocam em trechos específicos, sons de elefante, macacos, lobos, enfim. Acho que o exemplo que deixa isso mais nítido é na música da segunda fase do primeiro Crash, a Jungle Rollers. Se buscarem pela música, vão perceber que tem sons de elefantes, macacos, pássaros, mesmo que nada disso apareça em nenhuma parte da fase. Agora, sobre a segunda forma do som mexer com a nossa mente, como eu comentei, em relação à quebra de expectativa. E antes de eu explicar, para ficar mais fácil entender, eu vou mostrar um exemplo que isso acontece em um filme e depois venho comentar ele. Heart attack? Ha! Don't make me laugh. Brophy, what are you saying? If you ask me, I think Dr. Ashley was a victim of foul play. Ok,
Ok, aposto que a maioria que assistiu a esse trecho de filme ficou surpreso quando apareceu a orquestra tocando no ônibus do lado do carro, que deixou a cena que era tensa uma cena mais engraçada. Claro, quem já conhecia o filme provavelmente lembrava da cena, mas quem não conhecia provavelmente ficou pelo menos surpreso, mesmo que não tenha achado engraçado necessariamente. Isso aconteceu porque a música ela foi usada para, de certa forma, novamente manipular a nossa mente quando a gente assistia a cena, fazendo a gente pensar que seria uma cena tensa e que algo ruim aconteceria com os personagens, quando na verdade era uma orquestra tocando em um veículo próximo o tempo todo. Mas como e por que esse tipo de manipulação acontece e por que ela gera algum tipo de humor? Well, here we are, the moment of truth. A explicação, na verdade, ela pode ser bastante simples. Vocês já devem ter ouvido falar da quebra de quarta parede. Para quem nunca ouviu, é basicamente quando um personagem de uma história fala diretamente com o espectador, como se o personagem tivesse consciência da existência do nosso mundo e se comunicasse com a gente. Mas então na cena que eu mostrei, qual foi o personagem que falou com a gente diretamente? Se você falou que foi a própria música, você acertou. Sim, a música ela pode ser um personagem por si só, e a gente chama isso de leitmotiv. Ou seja, que é quando uma música fica relacionada a um personagem em uma situação específica. Mais pra frente posso entrar em detalhes sobre isso em algum vídeo futuro, e se não fugir tanto do tema, vou seguir com a explicação. Dois bons exemplos desse leitmotiv são a Marcha Imperial do Star Wars e o tema do Tubarão, do filme do Spielberg de 75. No Star Wars, a Marcha Imperial é como se fosse um narrador que anuncia a chegada do Darth Vader nas cenas. E no filme do Tubarão, a trilha sonora que representa o tubarão em si é quase como se fosse o próprio personagem. A gente só vê a imagem do tubarão em cerca de 5 minutos de filme, mais ou menos, sendo que a duração dele total é de muito mais de 1 hora, acho que 1h20, por aí, não tenho certeza. Mas enfim, todas as outras aparições do tubarão, elas são na verdade só a aparição da música, ou seja, a música é usada como uma forma de manipulação de que teria algo na cena, mas que a gente não consegue ver, só escutar. Com isso acho que ficou um pouco mais claro como a música pode ser um personagem, certo? Então, voltando para a cena que eu mostrei, que é do filme chamado Alta Intensidade, a quebra da quarta parede acontece porque quando a música começa, ela tá lá para criar tensão para quem está assistindo. E como os produtores, compositores, enfim, sabem que essa tensão tem uma boa chance de ser criada, pelo menos na grande maioria das pessoas assistindo, numa boa parte do público-alvo, quando a orquestra aparece e a música fica mais alegre, é como se ela tivesse pregado uma pegadinha na gente, manipulando a nossa percepção sobre o que aconteceria na cena. E essa quebra de expectativa é justamente a ferramenta que vai gerar humor, ou que pelo menos busca gerar humor na cena. Então, espero que tenha ficado claro, que tenha achado interessante essas maneiras que a música pode, de certa forma, manipular a nossa mente, a forma que a gente observa uma cena. E a gente se vê no próximo vídeo.